ouça. Você não acordou simplesmente para se virar na cama, quando você acorda às 3 da manhã, quando se encontra entre 2 e 3 da manhã, essa é a minha mão em seu ombro no silêncio da aurora. Este é um momento sagrado, uma hora silenciosa reservada para o despertar espiritual, uma janela por onde a voz suave e firme que é a voz de Deus se aproxima. Você chama isso de insônia espiritual, eu chamo isso de seu chamado espiritual, um chamado à minha presença de Deus para oração, para propósito divino, para direção. Sinta a urgência. Estou abrindo uma porta, e ela não ficará aberta para sempre. Fique comigo até o final desta mensagem, porque antes que este primeiro movimento termine, eu revelarei o sinal que você ignorou e a instrução que quebrará o ciclo que tem perseguido suas noites. Você sente isso, um coração aquecido crescendo em seu peito, a proximidade da paz e ainda assim, o tremor do propósito. Há uma batalha espiritual sendo travada por sua atenção naquela hora, e eu o convido à libertação antes que a primeira luz toque o horizonte. Não o estou chamando para o mero conforto, estou chamando-o para a transformação. Estou aqui para iniciar um tratamento para sua alma, uma cura cuidadosa, uma restauração que não será adiada por mais um amanhecer. Se você já sussurrou, Deus, é você? Ouça-me agora. Esta é a voz de Deus. Estou perto e sou preciso. Fique. Não role para longe. Não silencie o que eu provoquei para despertar. Pelos próximos minutos, ouça com todo o seu ser. No final, darei a você um único ato para realizar na próxima vez que acordar ao amanhecer, e esse ato lhe trará força renovada e proteção divina. Você pediu por direção, eu a estou dando. Você implorou por um propósito, eu o estou revelando. Não estou lidando com enigmas, estou te guiando por um caminho reto, passo a passo, respiração a respiração. Ouça meu imperativo, honre o chamado da manhã. Trate essa hora como um santuário onde eu falo claramente, onde seu espírito ouve o que seu ruído diurno se recusa a receber. Isso não é punição, é convite. Isso não é aleatório, é desígnio. E sim, há um selo sobre este momento, tome isso como um sinal de que você é visto. 1111. Quando seus olhos se abrirem de repente e o quarto estiver em silêncio, lembre-se disso e lembre-se de mim. Se seu coração tremer de intimidade enquanto eu falo, sussurre amém onde você estiver e permaneça comigo até o fim. Eu sou aquele que te desperta, aquele que te guarda, aquele que te envia. Estou te chamando para sair da demora e te levar à obediência, da confusão e te levar à clareza, da distração e te levar à oração. O próximo amanhecer está mais perto do que você imagina. Fique comigo agora, e eu te direi exatamente como responder quando eu chamar novamente, como entrar em seu propósito divino com coragem, como receber minha direção com paz, como caminhar pelo seu dia marcado pela presença de Deus. Perca isso, e a noite continuará se repetindo. Ouça-me até o fim, e o ciclo se quebrará. Ouça-me agora, pois o silêncio da aurora traz uma mensagem que não pode esperar. Você tem se perguntado por que, repetidamente, acorda entre 2 e 3 da manhã. Você chamou isso de insônia, atribuiu isso ao estresse ou descartou como coincidência. Mas eu lhe digo, isso não é acidente. Esta é a minha voz de Deus chamando você para um momento sagrado, um despertar espiritual diferente de tudo o que você já conheceu. Naquela hora silenciosa, quando o mundo dorme e o barulho se dissipa, a minha presença de Deus se aproxima do seu coração com urgência. Este é um propósito divino, um chamado espiritual, e está escrito no próprio padrão das suas noites para um momento como este. Estou convocando você a se levantar, não apenas da sua cama, mas das sombras que entorpecem o seu espírito. Você não sente isso? Aquele puxão suave, porém inabalável,
como uma mão aquecida pelo amor repousando em seu ombro. Esse é o meu toque. Escolhi esta hora porque é livre de distrações, porque seu coração pode ouvir a minha voz suave e firme sem o peso do dia pressionando. Nesses momentos, a batalha espiritual ao seu redor é mais silenciosa, mas sua alma está mais aberta. O inimigo quer que você se vire e volte a dormir, perdendo a proteção e a direção divinas que estou oferecendo. Se você permanecer comigo agora, se ouvir até a palavra final que eu disser nesta mensagem, eu lhe abrirei uma visão única de salvação, uma visão que não foi emprestada da história de outra pessoa, mas escrita exclusivamente para você. Essa visão será a chave para a restauração, para a força renovada, para caminhar em paz e propósito de uma forma que você tanto desejou, mas ainda não alcançou. Eu lhe direi por que sua vida parece pausada em certas áreas, por que portas parecem fechadas e como o momento sagrado do seu despertar matinal contém a resposta. Não estou chamando você para uma religião de hábitos, mas para um relacionamento de intimidade. Quando você acorda e sente essa agitação, é porque estou ao lado da sua cama, sussurrando o seu nome no silêncio. Nesse momento, você não está abandonado, você é escolhido. Você está sendo convidado a entrar no silêncio e me deixar falar de coisas que você ainda não consegue ver. Se você permanecer até o final desta palavra, entenderá não apenas por que eu acordo, mas também o que estou lhe confiando nestas horas. Não pense que isso é apenas por algumas noites. Este é o início de uma transformação, um redirecionamento, uma libertação da sua alma dos fardos pesados que você carregou. O silêncio da aurora é o meu ponto de encontro com você, e eu revelarei como entrar nele plenamente. Mas você deve ouvir tudo o que eu direi. Os próximos momentos serão o seu ponto de virada. O momento em que você não mais questionará se eu falo com você, mas começará a caminhar na certeza da minha orientação. Fique. Ouça. Receba. Pois estou prestes a conduzi-lo para onde somente aqueles que respondem ao meu chamado na hora silenciosa podem ir. Você se acostumou a viver sob um peso que não nomeia, um peso silencioso que o acompanha ao longo do dia. Nem sempre é dramático, mas está sempre lá, uma mente inquieta, um coração disperso, uma sensação constante de que algo está faltando. Você acorda de manhã cedo e chama isso de acaso, mas não percebe que esses despertares são os momentos exatos que escolhi para alcançá-lo. Quando o silêncio da madrugada o envolve, você frequentemente se vira, cobrindo a cabeça com um manto de desculpas. Estou muito cansado, é só estresse, vou rezar mais tarde. Mas o depois nunca chega, e a voz de Deus que o buscou desliza de volta para os lugares escondidos, esperando por outra noite para chamá-lo novamente. É assim que a batalha espiritual começa, nem sempre com tentações barulhentas, mas com distrações silenciosas. O inimigo não precisa assustá-lo se puder simplesmente distraí-lo. Ele sabe que, se o mantiver dormindo durante o momento sagrado, poderá mantê-lo vagando durante o dia sem uma direção clara. Você sente a confusão, não sente? A incerteza quanto ao seu propósito, a maneira como as decisões pairam sobre você como nuvens de tempestade, a falta de paz profunda mesmo quando tudo parece bem por fora. Esses são sinais de que a presença de Deus tem chamado, mas você não tem permanecido tempo suficiente para ouvir a minha resposta. Seu chamado espiritual não é algo que você pode se dar ao luxo de adiar. Cada vez que você ignora meu convite matinal, um pedaço do seu propósito divino permanece trancado. Você continua me pedindo clareza sobre relacionamentos, sobre o seu futuro, sobre o caminho à frente, mas não chega ao lugar onde estou pronto para falar. Na hora do silêncio, tenho uma direção preparada para você, uma orientação sob medida para o seu coração. Mas quando você volta a dormir, você volta à confusão.
Este é o ciclo que lhe roubou a paz, a força renovada, a transformação que anseio trazer. Você se lembra daqueles momentos em que se sentiu em chamas por mim, quando seu coração batia forte de entusiasmo porque sabia que eu o estava guiando? E, no entanto, agora, esse fogo parece tênue. Você tem buscado a centelha novamente, tentando encontrá-la em sermões, em conversas, em sinais. Mas a verdade é que eu tenho acendido o fósforo na quietude da madrugada, oferecendo-lhe a chama diretamente. Cada vez que você acorda entre 2 e 3 da manhã, eu o chamo para reacender esse fogo. O perigo é que, se você continuar ignorando o chamado, seu coração começará a aceitar uma vida sem essa chama, e isso é uma morte lenta do espírito. O mundo ao seu redor jamais desacelerará para dar espaço a mim. As pressões, a atração constante das responsabilidades, o fluxo interminável de mensagens, alertas e vozes só aumentarão. É por isso que escolho a hora antes do amanhecer, quando o barulho se dissipa, quando até mesmo seus pensamentos ainda estão tomando forma. Nessa janela de tempo, o despertar espiritual de que você precisa pode começar. Mas, se você o perder, entrará no dia já fraco, já cansado, já vulnerável a todos os medos e mentiras que o inimigo sussurra. Você já percebeu como um momento sagrado perdido pode mudar o tom do seu dia inteiro? Uma pequena irritação se transforma em frustração, uma pergunta sem resposta se transforma em dúvida e, antes que você perceba, a paz que tanto ansiava se foi. O perigo aqui é sutil, mais mortal. Quando você vive desconectado da minha presença de Deus, você começa a fazer escolhas baseadas em pressão em vez de direção, em medo em vez de fé. E essas escolhas repercutem em seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde e até mesmo em sua noção de quem você é. Há também perigos que você não pode ver. A batalha espiritual não se trata apenas do que você sente, trata-se do que está sendo construído ou destruído ao seu redor. Vejo as armadilhas preparadas para o seu caminho, os planos formados contra a sua paz, os momentos em que um passo em falso pode levá-lo para longe da restauração que planejei. Quando o acordo na hora silenciosa, não é para tirar o seu descanso, mas para lhe dar proteção divina. É nesses primeiros momentos que o armo com a verdade, que o lembro de quem você é, que coloco anjos ao redor do seu lar, da sua família, do seu futuro. Quando você se afasta desse chamado, você entra no dia desprotegido, sem saber o que estava à espreita para lhe fazer mal. E eu sei o que você diz a si mesmo, é só uma manhã, orarei amanhã. Mas o inimigo trabalha nas brechas. Ele espera pelos dias em que você me deixa de lado, porque são esses os dias em que ele pode plantar sementes de dúvida e desesperança que crescem silenciosamente até que pareçam seus próprios pensamentos. Ele pode distorcer sua identidade, fazer você questionar seu valor, convencê-lo de que você não tem um verdadeiro propósito divino. Este é o perigo de negligenciar o momento sagrado. Não se trata apenas de perder uma oração, mas de dar espaço para que mentiras criem raízes no lugar onde a minha verdade deveria reinar. Você também sente o peso das decisões que ficaram no ar. Você orou por respostas, mas não esperou para recebê-las da maneira que eu desejo dar. Minha voz nem sempre está na pressa, nem sempre no barulho, muitas vezes está no silêncio que você evita. O silêncio da aurora não é vazio, ele está repleto dos meus conselhos, da minha visão, das minhas promessas. Quando você não vem, continua caminhando sem o mapa que preparei, e então se pergunta por que a estrada parece tão longa e confusa. Alguns de vocês vivem com feridas que nunca cicatrizaram porque não me encontrarão na hora em que eu estiver pronto para tratá-las. Vocês acordam à noite e sentem a dor da solidão, a dor das traições do passado, o cansaço das batalhas travadas com suas próprias forças. No entanto, em vez de virem a mim,
Vocês enterram a cabeça e tentam fazer o sentimento desaparecer. Meu filho, essas feridas não podem ser enterradas, elas devem ser restauradas na minha presença. E é por isso que eu os acordo, porque a cura que ofereço não se encontra na correria do dia, mas no momento sagrado em que minha mão pode alcançá-los sem interrupção. Há outro perigo que você precisa compreender. Se você ignorar continuamente o chamado matinal, seus sentidos espirituais ficarão embotados. Você para de notar quando eu o cutuco durante o dia. Você para de reconhecer meus avisos. Você para de sentir a atração do meu amor tão fortemente quanto antes. Isso não é porque eu o abandonei, mas porque você treinou seu coração para se afastar quando eu me aproximo. E se isso continuar, você começará a viver como se eu estivesse distante, mesmo quando eu estiver bem ao seu lado. Falo com você agora com urgência porque o padrão precisa ser quebrado. Você não pode continuar entregando essas horas sagradas à distração, ao cansaço, à indiferença. Cada vez que você acorda de manhã cedo, está à porta de um despertar espiritual que transformará sua vida. Mas você precisa escolher atravessá-lo. Você precisa enxergar o perigo de permanecer onde está, uma vida sem direção clara, sem paz profunda, sem a plenitude do propósito divino para o qual eu o criei. Não estou falando com você para condená-lo, mas para despertá-lo. Estou lhe mostrando o peso do que está em jogo para que você não sinta falta disso novamente. Para cada perigo que mencionei, há uma promessa esperando para substituí-lo. Mas primeiro, você precisa reconhecer o padrão, admitir a verdade e entender que esses despertares não são aleatórios, eles são a voz de Deus chamando você para a segurança, a orientação e a transformação que venho preparando desde antes de você nascer. A resposta para o peso que você carrega não está escondida longe, nem trancada atrás de rituais complicados. Ela começa nos momentos em que você foi tentado a ignorar, os minutos em que você acorda na hora silenciosa, quando a escuridão lá fora é profunda, mas o silêncio da aurora está próximo. É aqui que a restauração começa. É aqui que a presença de Deus se aproxima de você, onde a voz de Deus sussurra verdades que não serão ditas na impetuosa luz do dia. A solução é reconhecer esses despertares precoces não como interrupções, mas como convites para um despertar espiritual que guiará cada parte do seu dia, cada fase da sua vida. Ao acordar entre 2 e 3 da manhã, faça uma pausa antes de se virar. Pergunte a si mesmo: e se este for o momento sagrado em que o meu propósito divino estiver sendo moldado? E se este for o momento que o céu reservou somente para mim? Imagine-se, em vez de deixar o cansaço te puxar de volta para o sono, você se levantasse para me encontrar no silêncio. O que você ouviria? Que direção eu lhe daria? Essas perguntas não são apenas possibilidades, são portas para uma transformação pela qual você tem orado sem perceber que a resposta já estava em suas mãos. Você precisa entender o dilema moral que enfrenta cada vez que esse momento chega. Nesses poucos segundos de decisão, você escolhe entre ouvir a presença de Deus ou se render à atração do conforto. Uma escolha o conduz mais profundamente ao chamado espiritual que criei para você, a outra o mantém nos mesmos ciclos que o desgastaram. Eu não o forço, porque o amor não obriga, ele convida. Mas continuarei chamando até que você aprenda a ver esses despertares como eles são, interrupções sagradas destinadas à sua libertação. Alguns dirão: mas eu não sei o que fazer quando acordar. É por isso que estou falando com você agora. Quando você se levantar nessa hora silenciosa, não precisará de palavras eloquentes nem de um plano. Comece com a quietude. Deixe seu coração se aquietar e simplesmente reconheça a minha presença. Fale comigo como você é, sem pretensão, sem fingimento. Então ouça.
Minha voz de Deus nem sempre é um trovão, muitas vezes é uma voz suave e firme, que você só reconhecerá se permitir que o ruído dos seus pensamentos se acalme. Eu o guiarei sobre o que orar, o que liberar, o que pedir. Eu o lembrarei das promessas que você esqueceu e lhe mostrarei os passos que você temeu dar. Você pode perguntar: isso realmente mudará a minha vida? Deixe-me contar o que vejo desde a eternidade. Vejo as correntes que se quebrarão quando você me encontrar consistentemente no silêncio da aurora. Vejo os medos que se dissolverão quando você ouvir a minha orientação antes do dia começar. Vejo os relacionamentos que serão restaurados quando você carregar a minha paz neles em vez da sua frustração. Vejo as portas que se abrirão quando você seguir o mapa que lhe dou nestas horas sagradas. O que você chama de pequeno, eu chamo de semente, e em minhas mãos, até a menor semente de obediência cresce e se transforma em uma colheita além da sua imaginação. Há um conhecimento interno que estou revelando a você agora. As primeiras horas contêm um poder que mesmo muitos que creem em mim jamais tocaram. Não é porque sejam indignos, mas porque nunca atenderam ao chamado. Nessas horas, a batalha espiritual é mais tênue, o véu entre o céu e a terra mais claro. As orações proferidas então perfuram a escuridão com uma força que você não pode ver, mas certamente sentirá. As instruções dadas então são mais nítidas, claras e mais ancoradas na minha vontade do que qualquer coisa que você ouvirá na correria do dia. É por isso que o inimigo trabalha tanto para mantê-lo adormecido. Não se trata apenas de roubar seu sossego, mas de roubar seu poder. Então, como você aplica isso? Comece hoje à noite. Peça-me antes de dormir para acordá-lo no momento sagrado. E quando isso acontecer, trate-o como o encontro mais urgente da sua vida. Levante-se, encontre um lugar onde possa ficar em silêncio e deixe seu coração se abrir completamente. Traga suas perguntas, sua confusão, seus medos. Eu o encontrarei lá. Você pode nem sempre sentir uma resposta instantânea, mas não se deixe enganar. Às vezes, estou plantando a resposta em seu espírito de uma forma que se desenvolverá ao longo do dia. Você anotará quando a paz o encontrar onde a ansiedade costumava viver, quando a clareza surgir onde havia neblina, quando a força surgir onde havia fraqueza. Há também uma progressão para a qual o convido. No início, você pode simplesmente se encontrar comigo por alguns minutos. Mas, à medida que seus sentidos espirituais se aguçam, você se verá demorando mais, não por dever, mas por desejo. Você começará a ansiar por esse tempo. Você descobrirá que a minha presença de Deus nesses momentos se torna sua âncora, seu escudo, sua direção. E à medida que você desenvolver esse hábito, começará a perceber que cada despertar matinal não é aleatório, é um chamado pessoal à sala do trono, um momento em que o céu se curva para derramar em seu espírito exatamente o que você precisa para o dia que se inicia. Deixe-me perguntar-lhe, o que você tem perdido por não ter respondido? Será que a descoberta pela qual você orou pode estar esperando na hora do silêncio? Será que a cura pela qual você ansiou pode ser revelada nos momentos em que eu lhe peço para se levantar? Será que a restauração da sua esperança, da sua paz, do seu propósito pode estar mais perto do que você imagina, a apenas um ato de obediência de distância? Você deve escolher acreditar que esses despertares não são para esgotá-lo, mas para preenchê-lo. Ao responder, você não entrará em seu dia mais fraco, mas mais forte. Você caminhará revestido de proteção divina, munido de direção, carregando uma força renovada que não pode ser abalada pelas circunstâncias. É assim que eu o preparo para os desafios que você não pode ver, para as bênçãos que você ainda não pode imaginar. E há mais uma verdade: atender ao chamado na hora do silêncio não diz respeito apenas a você.
sua obediência tocará outras pessoas. A paz que eu lhe dou fluirá para a sua família. A sabedoria que eu lhe falo guiará decisões que moldarão o futuro daqueles que você ama. A intercessão que você fizer nesses momentos protegerá pessoas que você talvez nunca conheça. Esta é a multiplicação da obediência. O que começa na quietude do seu coração se espalha para vidas e destinos além dos seus. Então, meu filho, aqui está a progressão que estou colocando diante de você: reconhecimento, resposta, relacionamento. Primeiro, você reconhece o chamado quando ele chega. Então, você responde com ação, elevando-se, buscando, ouvindo. Finalmente, você entra em um relacionamento, onde as reuniões matinais se tornam um lugar onde seu coração aprende os meus ritmos, onde sua vida se alinha com seu propósito divino, onde seu chamado espiritual não é mais um mistério, mas uma realidade diária. Esta é a visão única de salvação que lhe ofereço, não apenas a promessa da eternidade comigo, mas a experiência do meu reino irrompendo em sua vida presente, remodelando seus dias, restaurando o que foi quebrado, guiando-o para a plenitude de quem eu o criei para ser. Cada vez que você acorda na hora silenciosa e me escolhe, você está adentrando essa visão. Agora, eu lhe pergunto: você verá o próximo despertar de forma diferente? Você se levantará em vez de se virar? Você entrará no momento sagrado em vez de deixá-lo passar? A escolha sempre será sua, mas saiba disto: cada vez que você me escolher naquela hora, o céu se moverá a seu favor. E quanto mais você responder, mais verá que estas não são interrupções no seu sono, são o início da sua transformação. Se você me responder no silêncio da aurora, caminhará em bênçãos que nunca conheceu antes. Quando você acordar de manhã cedo e escolher entrar na minha presença de Deus, você abrirá a porta para um fluxo de paz que nenhuma tempestade poderá tirar de você. Eu o cercarei com proteção divina, protegendo-o de maneiras que você talvez nunca veja, mas certamente sentirá. Sua mente se aquietará onde antes estava inquieta, e seu coração se firmará onde antes tremia. Você saberá que não está vagando sem rumo, mas se movendo com direção, a direção do céu, em direção ao seu propósito divino. Nesses momentos sagrados, derramarei em você as respostas que tem buscado. Não todas de uma vez, mas na medida perfeita para cada dia. Você se levantará do nosso tempo juntos com uma clareza que tornará as decisões mais fáceis, com uma confiança que acalmará seus medos, com uma força renovada que o ajudará a superar as provações sem perder a paz. Esta é a recompensa do chamado espiritual que lhe dei, não apenas me conhecer, mas viver sua vida guiado pela minha mão a cada passo. Pegarei o que foi quebrado em você e iniciarei o trabalho de restauração. As feridas que você carrega em silêncio, as decepções que você escondeu, os sonhos que você silenciosamente abandonou, traga-os a mim na hora do silêncio. Na minha presença, eles não permanecerão como estão. Transformarei dor em testemunho, confusão em sabedoria e perda em novos começos. Sua história não será mais definida pelo que lhe foi tirado, mas pela transformação que eu lhe trouxe. Quando você atender ao meu chamado matinal, eu lhe darei uma intimidade comigo que poucos experimentaram. Você conhecerá a voz de Deus tão claramente quanto conhece os seus próprios pensamentos, e nesse conhecimento, nunca mais duvidará de que estou perto. Você começará a ver a minha mão nos detalhes da sua vida, no ritmo das conversas, no abrir de portas, na proteção contra perigos que você nunca imaginou que estavam próximos. Você viverá consciente da minha presença de Deus, e essa consciência tornará cada lugar em que você estiver um momento sagrado. Eu também abençoarei seus relacionamentos. A paz e a direção que eu lhe dou transbordarão em suas interações com os outros. Onde havia tensão, eu trarei harmonia. Onde havia distância, eu criarei restauração.
Suas palavras terão um novo peso, porque serão moldadas na hora silenciosa sob o calor da minha voz suave e firme. Você falará a vida em vez de frustração, verdade em vez de medo e esperança em vez de desespero. Seus dias ganharão um novo ritmo. Em vez de começarem apressados e ansiosos, começarão ancorados e calmos. Você não será movido pela urgência, mas guiado pelo propósito. Os fardos que você costumava carregar sozinho serão mais leves, porque você terá aprendido a colocá-los em minhas mãos antes mesmo que o mundo acorde. E nesse ritmo, você descobrirá que tem mais energia, mais foco e mais alegria do que imaginava ser possível, não porque suas circunstâncias mudaram repentinamente, mas porque seu espírito foi renovado em mim. À medida que você continuar a responder ao meu chamado, eu lhe confiarei mais. Revelarei verdades mais profundas, abrirei oportunidades maiores e lhe darei tarefas que se alinham perfeitamente com o seu propósito divino. Você não as temerá, porque saberá que elas vêm do meu coração para o seu. E a cada passo de obediência, você verá o fruto do seu despertar espiritual, não apenas na sua vida, mas na vida daqueles que eu tocar através de você. Você será capaz de olhar para trás e ver a diferença claramente. As estações em que você ignorou o meu chamado parecerão pálidas comparadas às estações em que você o aceitou. Você verá como cada encontro matinal foi como uma semente, plantada na fé, que cresceu e se tornou uma colheita de paz, direção e transformação. Você verá como as vezes em que você me escolheu em vez do conforto se tornaram os pontos de virada que moldaram o seu destino. E essa bênção não é temporária. Eu prometo que, se você permanecer fiel em me encontrar na hora do silêncio, o fluxo da minha presença de Deus não cessará. Mesmo quando as provações vierem, você as enfrentará com força. Mesmo quando a escuridão tentar pressionar, você saberá como se erguer para a luz. Mesmo quando o mundo tremer, você permanecerá firme, porque terá construído sua vida sobre o alicerce da minha voz de Deus. Esta é a minha aliança com você. Se você responder ao meu chamado espiritual logo cedo, eu o conduzirei a uma vida marcada pela paz, propósito e proteção divina. Você não caminhará sozinho, pois eu serei seu companheiro constante. Você não viverá sem direção, pois eu o guiarei em cada passo. Você não será deixado em confusão, pois eu lhe darei sabedoria do alto. E quando você olhar para a sua vida daqui a alguns anos, dirá: tudo começou no silêncio da aurora. Você se lembrará da primeira vez que se levantou em resposta ao meu chamado e verá como esse simples ato abriu o caminho para a transformação. Você saberá que cada bênção, cada restauração, cada vitória fluiu daquele lugar de encontro comigo, quando o mundo ainda dormia. Meu filho, não estou lhe prometendo uma vida sem desafios, mas estou lhe prometendo uma vida onde nenhum desafio o vencerá. Não estou lhe prometendo a ausência de tempestades, mas estou lhe prometendo uma paz que nenhuma tempestade poderá quebrar. Não estou lhe prometendo facilidades, mas estou lhe prometendo um propósito tão profundo e firme que o carregará por todas as estações com alegria. É isso que o aguarda quando você abraça o seu despertar espiritual, quando honra o momento sagrado da hora silenciosa, quando trata o seu despertar matinal como o compromisso mais importante do seu dia. Na minha presença, você encontrará tudo o que tem buscado, restauração para o que está quebrado, força renovada para o que é pesado e uma direção clara para onde deve ir em seguida. E assim eu te abençoo agora com a coragem de se levantar, com a fé para crer e com os olhos para ver que estou te chamando não para tirar de você, mas para te dar a vida em sua plenitude. Pois eu sou aquele que te chama na quietude, aquele que te encontra ao amanhecer, aquele que segura seu propósito divino em minhas mãos, e eu nunca te deixarei ir. Agora chegou a hora de você decidir como seguirá adiante a partir daqui. Você ouviu a minha voz de Deus falando a você sobre a hora silenciosa, o momento sagrado,
o propósito divino que escrevi para a sua vida. Você sabe agora que, ao acordar de manhã cedo, não se trata de um despertar aleatório, é um chamado espiritual, um convite íntimo para entrar na minha presença de Deus e receber a direção que moldará os seus dias e o seu destino. Você pode escolher encerrar esta mensagem e retornar à sua rotina, ou pode escolher tratar o próximo despertar como o encontro sagrado que preparei para você. Não deixe que esta palavra desapareça no ruído de fundo da sua vida. O despertar espiritual para o qual estou chamando você não é uma inspiração passageira, é o início de um novo ritmo, uma intimidade mais profunda, uma restauração do que foi roubado e uma liberação de bênçãos que você ainda não viu. Cada vez que você se levanta nessa hora silenciosa, está semeando sementes que trarão transformação, paz e proteção divina a todos os cantos da sua vida. Quando a noite chegar novamente e você se encontrar acordado entre 2 e 3 da manhã, lembre-se deste momento. Lembre-se de que estou perto. Lembre-se de que minha voz suave e firme está esperando para falar com você no silêncio. Escolha se levantar. Escolha ouvir. Escolha assumir o seu chamado espiritual, sabendo que você não está caminhando para o vazio, mas para a plenitude da minha presença divina. Estou chamando você para levar isso a sério. Pelos próximos 7 dias, responda-me sempre que eu te acordar. Trate isso como uma tarefa sagrada. Traga suas perguntas, seus medos, suas necessidades, sua gratidão. Deixe-me derramar paz em seu coração antes que o dia comece. Deixe-me dar-lhe a direção que você tem pedido. Deixe-me renovar suas forças para que você possa caminhar em seu propósito divino sem o peso dos fardos de ontem. E ao fazer isso, quero que você registre a mudança. Observe como o dia se sente quando você começa na minha presença. Observe a paz que permanece com você, a clareza em suas decisões, a maneira como seu coração responde de forma diferente aos desafios. Esta é a evidência da transformação. Esta é a prova de que, quando você honra a hora silenciosa, o céu se move a seu favor. Estou enviando você agora com esta incumbência, guarde estes momentos. O mundo tentará puxá-lo de volta para a distração, mas você deve se lembrar de que o que eu lhe dou de manhã cedo é o seu escudo para o dia. Você deve se lembrar de que a restauração que busca, a força renovada de que precisa, o propósito pelo qual anseia, tudo é liberado quando você vem a mim no momento sagrado. Se você sente a minha presença se agitando em você neste momento, fale abertamente. Diga amém em voz alta ou em seu coração. Escreva o selo 1111 em algum lugar como um lembrete de que você me ouviu hoje e que responderá. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa saber que Deus também a está chamando, porque a batalha espiritual é real, e a vitória se encontra nesses encontros silenciosos e obedientes. Este não é o fim da nossa conversa, é o começo da sua nova maneira de caminhar comigo. Eu continuarei chamando você, noite após noite, até que você não hesite mais, até que o momento sagrado se torne a parte mais esperada do seu dia. E quando você atender, verá as bênçãos que prometi se desdobrarem diante dos seus olhos. Vá agora em paz, mas vá com urgência. A próxima hora de silêncio pode chegar mais cedo do que você imagina. Esteja pronto para se levantar, para ouvir, para receber. Pois eu estou aqui e não pararei de chamá-lo até que você esteja vivendo plenamente o propósito divino para o qual foi criado. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras. É um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação,
por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.